Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com determinantes. Tá? O que é um determinante? O determinante é um número que está associado a uma matriz quadrada. Né? Essa matriz ela é escrita assim, A e J, né? Dessas duas formas. E o determinante ele pode ser representado das seguintes formas. Né? Nós temos o determinante da matriz A, né? Ou ainda essas duas barras laterais aqui, né, para identificar que nós estamos fazendo o determinante da matriz A, ou ainda, né, o determinante da matriz A e J. Né? Esse procedimento, né, do cálculo do determinante, ele torna-se importante porque nós podemos utilizar ele como uma forma de resolução de sistemas lineares. Né? Nós vamos aplicar a regra de Cramer, né, mais adiante, e essa regra de Cramer é baseada na resolução de determinantes, tá certo? Bom, a primeira regra para a resolução de determinantes que nós vamos ver aqui é a regra de Sarros. Essa regra ela é bastante conhecida, é uma regra bem simples até, né? Digamos, diga-se de passagem, né? E ela é feita da seguinte forma. Né? Por exemplo, nós vamos ter aqui uma matriz A11, A12, A21, A22. Tá? Essa matriz é uma matriz genérica, 2 por 2, né? Para a gente calcular o determinante, nós precisamos de matrizes quadradas. Tá? E a regra de Sarros funciona da seguinte forma. Né? Nós vamos pegar o produto dos elementos da diagonal principal, né? Então aqui vai ficar igual a A11 vezes A22. Né? Aí nós temos que subtrair desse resultado o produto, né, dessa outra diagonal aqui, que é A12 vezes A21. Tá certo? Então é dessa forma que a gente calcula o determinante de uma matriz 2 por 2. Por exemplo, vamos ver um exemplo rapidinho aqui. Né? Vamos fazer uma matriz A. Determinante da matriz A vai ser igual 1, 2, 3 e 4. Tá? Fiz uma matriz aqui qualquer para a gente fazer um exemplo numérico. Então, de acordo com a nossa regrinha aqui em cima, nós temos que fazer o produto dos elementos da diagonal principal, que é 1 vezes 4, e subtrair desse resultado o produto dos elementos dessa outra diagonal, 2 vezes 3. Né? Então, aqui nós temos 4 menos 6, que dá menos 2. Tá? Esse é o resultado do nosso determinante. Nós também podemos aplicar a regra de Sarros para matrizes 3 por 3, né? Para resolver o determinante de uma matriz 3 por 3. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Determinante da matriz B, que é agora uma matriz 3 por 3 e nós podemos aplicar a regra de Sarros. A diferença é que nós não vamos utilizar apenas as duas diagonais principais aqui. Né? Nós temos que utilizar todos os elementos dessa matriz. Qual é o procedimento que a gente vai adotar para resolver esse determinante? Tá? Um deles é, nós repetimos as duas primeiras colunas ao lado do nosso determinante, né, para facilitar o produto, né, entre os elementos de cada posição, tá bom? Então vamos lá, repetindo a primeira coluna, nós temos 1, 2 e menos 2, e repetindo a segunda coluna, nós temos menos 2, 1 e menos 1. Esse processo aqui ele é opcional, tá? Se vocês se sentirem confortáveis em fazer o produto, né, observando a própria matriz em azul aqui, ou determinante em azul, né, vocês não precisam repetir. Por exemplo, olha, quando eu vou fazer o produto dessa diagonal aqui, eu pego menos 2 vezes menos 1 vezes menos 2. Né? Se eu optar por não escrever essa parte em preto aqui, eu tenho que fazer menos 2 vezes menos 1 e passar para esse lado aqui. Né? Vejam que é o mesmo número que está aqui, ó. Da mesma forma, 3, 2 e menos 1, eu passo daqui para cá, 2 e menos 1. Tá? Fica a critério de vocês. Eu recomendo que façam, né, essa expansão aqui do determinante nos primeiros momentos. Depois que vocês se acostumarem com os produtos, vocês podem omitir essa parte em preto e fazer simplesmente ali dentro, né, do determinante que está escrito em azul. Tá bom? Então, como que nós vamos aplicar a regra de Sarros aqui, né, para esse determinante 3 por 3? Nós vamos pegar as diagonais que têm
3 elementos e fazer o produto entre elas, né? Então vai ser essa daqui, que eu marquei em vermelho. Aí eu vou somar com o produto dos elementos dessa diagonal aqui e somarei no final com o produto, né, dos elementos dessa outra diagonal aqui. Então as 3 diagonais em vermelho, elas vão resultar na parte, digamos, positiva do nosso determinante. Então vai ficar lá, determinante da matriz B vai ser igual. No primeiro caso vai ficar 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. Aí nós temos mais, né? Aqui nós temos o sinal de menos vezes menos, que dá mais, vezes outro menos, vai dar um sinal negativo. 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4. Mais a terceira diagonal. Aqui mais, mais e menos, né, vai dar menos de novo. Então 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Tá certo? Agora nós temos que pegar as diagonais que vão da direita para a esquerda, né, e fazer o produto. Assim como no exemplo anterior, esse produto vai ter que trocar o sinal do resultado, né? Então nós vamos multiplicar o resultado por menos, tá certo? Então olha lá, fiz a primeira diagonal aqui em roxo, a segunda e a terceira, que é essa daqui. Eu não continuo para cá porque eu só tenho 2 elementos, tá, pessoal? Aqui também não continuo porque só tenho 2 elementos, tá bom? Então apenas as diagonais na qual eu consiga pegar, né, 3 elementos para fazer o produto, né, cruzado. Então vamos lá, vou trocar aqui a cor da caneta. Esse pedaço da operação troca o sinal como eu falei para vocês. Então a maneira mais simples, para evitar qualquer confusão, é colocar um sinal de menos e abrir um colchete aqui. Por quê? Eu coloco todos os produtos normais aqui dentro, fazendo a soma de um elemento e outro, e depois eu multiplico por menos, assim eu evito qualquer erro. Então vamos lá. Nessa primeira diagonal nós temos mais, mais e menos, né, aqui dá menos. Aí vai ficar 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6. Na outra, nós vamos ter o quê? É mais por menos dá menos, por menos dá mais. Vai ficar mais. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E na última, nós temos menos por mais dá menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Notem que essa parte em preto aqui, eu fiz o produto dos sinais antes de colocar, né, o resultado. Aqui eu optei por colocar mais e o produto dos sinais, né, eu coloquei depois, aqui dentro. É a mesma coisa, fica duas formas para vocês resolverem. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver as operações, né, que ficaram ali para a gente calcular. Então vamos fazer primeiro a parte em azul e depois aqui a parte em preto. Vai ficar lá, menos 4 menos 6 dá menos 10, mais 2 dá menos 8. Aí nós temos um sinal de menos aqui. Menos 6 com menos 8 dá menos 14. Mais 1 dá menos 13. Com o sinal de menos dá mais 13. Menos 8 mais 13 dá 5. Né? E esse é o resultado do nosso determinante. Então, pessoal, a regra de Sarros ela pode ser utilizada para resolver determinantes 2 por 2 ou determinantes de 3 por 3. Determinantes de matrizes maiores, né, matrizes quadradas de ordem superior a 3, ou seja, 4 por 4, 5 por 5, nós vamos ter que usar outro método que é assunto do nosso próximo vídeo, tá certo? Espero que tenham gostado da resolução desses exercícios, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.